Cerveja feita em casa. Olá pessoal, bem-vindos a mais um episódio do podcast do Cerveja Feita em Casa. Hoje temos um programa especial falando sobre a cervejaria Campestre e a famosa cerveja multigrãos do Cadu. Então hoje nós temos aqui justamente por isso o Cadu. E aí pessoal, prazer em falar com vocês, em ser ouvido aí, obrigado pelo convite. Tamo aí, vamos falar dessa cerveja que vai um pouco contra as regras que se estabelecem aí para os cervejeiros caseiros em geral. E o nosso consultor técnico e sommelier de plantão, Luquita da Cerveja. Olha, pelo que eu me lembro, o Fafá falou pra você parar de me chamar assim, hein, cara. Vamos aí tomar uma cerveja bem diferente, X tudo. Não, o Fafá falou pra eu parar de falar que você é o Lucas Urvelen, conhecido como Luquita da Cerveja, e blá blá blá, e principalmente no encerramento. Bom, vamos lá. Além disso, eu, conhecido como Ronco, que estou aqui mediando esse negócio e tomando cerveja boa. Então vamos lá. Ai, cerveja feita em casa. Puta que pariu, cerveja feita em casa. Brincadeira, bicho. Cerveja feita em casa, meu. Cerveja feita em casa? Você não acredita, meu. Nós estamos agora com cerveja feita em casa, nego. Bom, antes de começar, Cadu, queria que você contasse um pouquinho da sua cervejaria, cara. A gente sabe que você faz cervejas diversas, eu mesmo já comprei algumas. Todo mês tem uma novidade por aí, né? Conhecendo aqui o seu espaço, a gente vê que é um negócio homemade mesmo, né? Você gosta de fazer as coisas do jeito mais caseiro possível e pelo jeito tá certo, né? A proposta era de ser tudo, assim, uma forma de qualquer pessoa conseguir fazer o seu próprio equipamento, as suas receitas e a sua própria cerveja, não precisando muito de intermediários. Então eu desenho meu fogão de alta pressão, eu desenho minhas panelas para cozimento, meu fundo falso, meu chiller para resfriar o mosto, e eu uso um freezer de câmara fria para controlar a temperatura de fermentação e maturação. E a brincadeira aí de chamar de campestre é justamente essa ideia de estar sempre adicionando ervas, flores, condimentos, coisas que às vezes eu até planto aqui no quintal de casa, que vocês estão vendo. O meu pé de cidreira e todo esse latifúndio aqui gigantesco que eu tenho. Um pouco sobre como eu cheguei até aqui, né? Eu fiz o curso de cervejeiro em 2010, 2011, lá em Blumenau, numa faculdade que chama Uniaselv. Só que o curso tinha 10 meses, acho que eu fiz 8, acabei tendo uns problemas financeiros e não estava conseguindo acompanhar direito o curso. Voltei para São Paulo e comecei a fazer uma faculdade de tecnologia em alimentos. Nesse meio tempo eu comecei a trabalhar como auxiliar cervejeiro na Cervejaria Nacional. Trabalhei lá no ano de 2012, fiquei também uns 10 meses. E em 2013, 2014 foi quando eu comecei a fazer as minhas próprias cervejas, seguindo tanto o feeling de ir contra algumas regras ou testar essas regras para ver até que ponto elas são realmente impraticáveis e como eu conseguiria adaptar essas receitas para uma pequena escala, que no máximo que eu faço uns 40 litros por lote. Tá sendo legal, assim, tem uma boa aceitação e acho que eu tô sendo bem sucedido no resultado dessas cervejas, que muitas vezes são experimentais, como essa que a gente vai falar hoje aqui. Bom, você contou um pouquinho aí da sua trajetória para chegar aqui, né? Você pretende, digamos assim, entre aspas, profissionalizar a sua cervejaria? Pegar um mapa, pegar licença, tudo mais e tal? Sim, desde o início eu tinha essa intenção, até porque é importante, né? Para sair um pouco do hobby, é necessário formalizar, profissionalizar para até aumentar a escala, começar de fato a viver disso de uma forma mais tranquila. Então, assim, a primeira coisa que eu tinha como meta era ter uma graduação na área de química que me desse habilitação profissional para isso. Consegui, terminei a faculdade de tecnologia em alimentos no meio do ano passado. Estou esperando aí os trâmites para sair a liberação do meu CRQ, coisa que toda micro cervejaria ou grande cervejaria precisa, um responsável técnico com o CRQ, que é do Conselho Regional de Química, para poder assinar as receitas
que vão ser encaminhadas para o mapa e, enfim, tem todas as outras burocracias. Então, assim, é gradual, é lento, mas o foco é esse, sim. Por enquanto, fazendo em casa, assim, o mapa nunca vai autorizar, vigilância sanitária também não, mas eu sigo os mesmos processos de boas práticas de fabricação que se tem em micro cervejaria ou numa cozinha de restaurante. Só não tenho certificado, né, para poder continuar com isso, mas a intenção é até talvez esse ano que vem tentar já encaminhar isso para um brew pub, alguma coisa pequena ainda, para comércio local. Pô, bem legal. Quantos litros você consegue fazer aqui nesse espaço? Olha, a limitação é sempre a parte fria, né? Então, assim, a parte fria com os meus fermentadores e o espaço que eu tenho, daria no máximo uns 200 litros por mês. Porque eu poderia fazer todo dia braçagem, né? As minhas panelas aí permitem até uns 40 litros por braçagem. Só que não adianta eu fazer e não ter onde colocar depois, né? Para fermentar e maturar. Então, a restrição é essa. Eu devo estar produzindo por volta de uns 160, 120 litros por mês. Quando eu faço alguma cerveja muito exótica ou que eu sei que não vai ter tanto apelo, tanta procura, eu faço 15, 30 litros no máximo. Mas aí quando eu faço uma cerveja mais leve, ou uma Weissbier, Pale Ale, ou algo assim, eu já faço a capacidade máxima, que são uns 40 litros mesmo. Luquita, você que já conhece de longa data aí a cervejaria do Cadu, o que você tem a comentar sobre ela? É muito diferente? É muito padrão? O que você acha? Cara, não faz tanto tempo assim também que conheço o Cadu. Eu fiquei mais na vontade de conhecer, que eu trocava muita ideia com o Cadu, mas não chegava a comprar dele. Tava difícil de encontrar com ele. Aí, graças a um amigo em comum, né, que tava fazendo curso comigo, eu tomei uma vez uma leva gigante das cervejas dele. Cara, e realmente são coisas bem interessantes, né? Ele tinha... acho que eram 5 variações de Weiss e muito interessante, cara. Cada uma realmente trazendo assim o que prometia, entendeu? Cervejas do cara, todo mundo que eu ouço falar, que fala dele, realmente se surpreende com a diversidade, que ele realmente consegue fazer uma coisa interessante nas panelas. Foge do padrão, isso que é o legal do Cadu. Ele não, na minha opinião, ele não busca ficar fazendo o que todo mundo tá fazendo. Tanto é que a especialidade do cara é fazer Weissbier, cara. Faz umas Weiss loucas aí, de tudo de qualquer jeito. Eu acho muito legal da parte dele. Eu já tive a oportunidade de comprar algumas cervejas do Cadu e experimentar e tal. E realmente, acho que nenhuma das que eu peguei era padrão, né? Todas tinham alguma coisa diferente, alguma experiência e tal. Isso é bastante interessante. Eu tava escutando o podcast do pessoal do Beersmith e ele tava entrevistando 2 caras que escreveram um livro sobre experimentação com cerveja. E eles falam que é isso aí, cara. Que você tem que pegar e ir tentando, na acerto e erro mesmo, mas eles falam lá. É importante ter algumas diretrizes, né? Você não pode experimentar qualquer coisa, não é qualquer coisa que vai dar certo, né? Então pensar na receita e tudo mais e tal. Que é o que eu imagino que você fez com essa multigrãos, que é a que a gente vai falar hoje, né? Bacana esse feedback que vocês estão me dando, porque é bem a minha intenção mesmo, assim. Eu falo, não quero fazer a melhor cerveja do mundo, até porque isso é pessoal, cada um vai achar uma. Pra mim, a melhor cerveja que eu já tomei é a Orval. Difícil alguma cerveja bater ela pra mim. Mas é um tipo específico de cerveja. Eu não quero nunca tentar competir ou me comparar com qualquer uma. Então, eu falo, eu quero fazer a minha, que tenha uma personalidade. A intenção de repente, desenvolver métodos e receitas que criem algum perfil que identifique até uma escola cervejeira nacional, usando esses adjuntos, né, fontes alternativas de carboidrato e açúcares que são nativas aqui no Brasil, ou até mesmo ervas que possam de alguma forma substituir o lúpulo. A gente tem disponível aqui que elas sejam sensorial e tecnologicamente úteis e interessantes numa cerveja. Então, a princípio é bem anárquico, assim, eu tenho as diretrizes que segue a parte de ciência, né, de produção da cerveja, mas sem restrição do que é que eu posso colocar nela. Eu não me limito e é lógico, tem coisa que às vezes dá errado, né? Eu já fiz uma cerveja com extrato de guaraná que matou a levedura. Aí
vem outra coisa que, assim, eu não quero usar nada artificial na cerveja. Que essa foi uma experiência extremamente mal sucedida. Eu usei esse xarope de guaraná doce, né, que a gente mistura com água. No dia seguinte, a levedura tinha decantado, não fermentou o mosto. Então, assim, não tinha o que fazer, joguei no ralo a cerveja. Não dava pra reaproveitar, não dava pra fazer nada, senão eu ia estragar outro lote de cerveja. Então, assim, acho que uma das diretrizes é essa também, né? Pra ser artesanal, não usar nada artificial na sua cerveja. Ai, cerveja feita em casa. Puta que pariu, cerveja feita em Brincadeira, casa. bicho. Cerveja feita em casa, meu. Cerveja feita em casa? Você não acredita, meu. Nós estamos agora com cerveja feita em casa, nego. E para abrir agora então o nosso segundo bloco, vamos falar um pouquinho da sua cerveja multigrãos, que é o assunto aqui hoje, né? A gente tem a oportunidade já de degustar, mas a degustação, as impressões da degustação vão vir só mais pro final, né? Então, assim, eu não sei até quanto você está disposto a abrir, né? Não sei se você pode falar muita coisa também, né? Tem muito segredo industrial envolvido no meio. Conta um pouquinho pra gente dos ingredientes que você usou, porque a gente sabe que você tentou se limitar aos limites da legislação brasileira, né? A cerveja multigrãos é uma cerveja experimental e sazonal. A ideia é fazer ela uma vez por ano e a receita não se repetir. Então já é a segunda vez que eu faço e é uma receita diferente da outra. A primeira, que foi a que o Luquita experimentou, levava sucrilhos, cereja com licor marrasquino. Mas basicamente era uma cerveja que tinha malte de cevada, sucrilhos, um pouco de arroz, aveia e cereja com licor marrasquino. Fora isso, uma lupulagem de lager simples, nada muito amargo, nada muito pesado. E o pessoal gostou, só que aí muitas vezes vinha assim, é porque tem lúpulo, é porque é cerveja de alta fermentação, né? Então vai ser sempre boa, mesmo que tenha milho, né? Que é o caso dos sucrilhos. Então eu sempre quero ir desafiando, né? E dessa vez eu fiz uma cerveja que no lugar dos sucrilhos e da cereja eu usei basicamente granola, que é uma mistura de um monte de cereais, né? E uma compota de frutas amarelas que a minha avó fez. Então nunca mais vai ser repetido e ninguém vai conseguir fazer igual também. Ô, Luquita, então você que tomou a primeira versão aí e tomou agora a segunda versão, ficou muito diferente? Como é que era a primeira versão? Essa segunda versão tá bastante diferente da primeira. A primeira pra mim foi um choque, assim, na hora que eu tomei. Ele falou multigrãos, eu achava que ia ser mais uma coisa bem largazinha, bem leve, bem simples. Cara, eu tomei, era fantástica a cerveja, né? Tinha a cerejinha, você sentia assim, mas era assim, o gosto de malte, cara, era perfeita. Tava perfeita mesmo aquela lá. Aí hoje essa que a gente tomou também muito interessante, né? Realmente são bastante diferentes, difícil de repetir a receita, como ele disse. Mas ambas são realmente fantásticas. Eu ainda gostei mais da primeira que eu tomei, né? Mas ambas são aí um chute na bunda de quem reclama de adjuntos, cara. Realmente é fantástico o que ele consegue fazer. Mas você tem alguma lembrança ainda sensorial daquela primeira pra comentar com a gente? Ela tinha realmente o perfil frutado da cereja. Se não me engano, era no retrogosto que ela ficava. Aromaticamente ela era bem suave. Essa segunda ela tá bem mais aromática. A primeira o perfil na hora do gole mesmo, o maltado era bem presente, cara. A cereja ela tava ali. Tanto é que eu quando tomei eu não peguei a cereja, né? Eu falei, nossa, tem um frutado que eu não sei o que é. Aí quando eu falei com o Cadu, ele me falou assim, não, é cereja. Eu coloquei lá, o extrato, eu falei, putz, ficou muito show, cara. Aí que fez a associação. Ficou muito legal mesmo. A cerveja levava cereja, mas ela não chegava a ser cor-de-rosa, avermelhada. Aparentemente ela era um amarelo claro, né? Mais translúcida do que essa. Que acho que por conta dessa ter tantos outros ingredientes, ela ficou bem turva. A primeira ela era mais simples. Acho que por conta disso, mais certeira também, né? A complexidade é legal, mas deixa muita informação no ar também. Por isso que eu falo, é uma cerveja experimental. Daqui eu tiro alguns elementos que eu posso usar em outras. Então assim, a partir daqui eu sei mais ou menos como eu posso usar uma aveia, como eu posso usar arroz, milho, ou no caso aí o fato dessa cerveja não conter lúpulo, né? Eu ia chegar nessa parte, você acelerou um pouquinho aí, porque eu tava vendo aqui os ingredientes que você passou, né?
tem um malte de cevada, claro, né? E aí tem o malte de trigo, né? Milho, aveia, arroz, a compota de frutas e aí os substitutos do lúpulo. Você comentou comigo erva mate e o outro era? O outro é bancha, que é um chá verde japonês, que dá um pouco de cor na cerveja, ele deixa ela um bege escuro, né? Foge um pouco do dourado, mas quem já fez o bancha em casa vê que ele escurece a água e dá um amargor bem interessante, diferente do amargor de lúpulo. Interessante. Então, você que gostou dessa cerveja que a gente está comentando aqui, a receita dela tá no post da publicação desse podcast. Entrar lá no site, vocês vão ver exatamente o que o Cadu usou. O desafio aí é conseguir a compota de frutas amarelas da avó dele. Quem conseguir, por favor, manda um aviso aí. Se conseguir fazer sem lúpulo também, boa sorte. Tem que tomar muito cuidado com a contaminação, né, nesse caso. Se alguém quiser tentar fazer a receita, manda uma amostra aí pra eu ver como ficou. Entre em contato, o pessoal também vai se interessar em provar, né? Tenho certeza. A ideia é assim, a Multigrãos é uma cerveja que eu quero fazer para testar os limites da produção caseira. Então, é comum a gente aprender a fazer a cerveja aí nesses cursos de 1-2 dias que ensinam um cozimento ali de 65, 66 graus, depois sobe para 78, 80 para inativar a enzima e já faz recirculação e vai para fervura. Então assim, tem toda uma rampa e paradas, né, de temperatura que você pode usar para ativar enzimas que têm determinadas funções nesse substrato que você está cozinhando. Ele vai agir em cima da proteína, em cima dos carboidratos. A legislação brasileira diz que para ser chamado de cerveja tem que ter no mínimo 55% de malte de cevada. Isso para uma cerveja standard, né? E aí conforme vai aumentando a quantidade de malte de cevada, tem as extra até as por malte, que seriam as premium. A brincadeira é assim, até que ponto dá para fazer uma cerveja boa seguindo a legislação brasileira, que acaba incentivando as grandes indústrias a fazerem cervejas muito ruins. Permitem isso, né? E aí eu entro numa discussão às vezes de falar, poxa, a culpa não é do milho, a culpa é do cervejeiro, né? O cara faz a cerveja ficar ruim e fala, a culpa é do milho. Não, a culpa é do cervejeiro, que não fez uma cerveja boa. Tanto é que dá pra fazer cerveja ruim por malte também. Vai da receita que o cara usou, das proporções, da concentração que ele vai usar. Sobre isso, inclusive, a gente comentou bastante no podcast sobre maltes, que chegou a mim um texto, agora eu não lembro de quem que foi que publicou o texto, mas era justamente sobre isso, falando que a culpa não é do adjunto. E aí o cara listava uma série de cervejas industriais que são feitas com altas concentrações de adjunto e que são premiadas mundialmente, né? A culpa da cerveja ser ruim não é do adjunto, é do cervejeiro mesmo. Da indústria, que às vezes força, né, uma padronização do perfil. Então assim, eu segui a mesma proporção que a legislação pede e fiz uma cerveja que não tem absolutamente nada a ver com as cervejas standard, light lagers que a gente encontra no mercado brasileiro. E acho que a intenção era essa, não era fazer a melhor cerveja do mundo, era mostrar que mesmo seguindo uma legislação que incentiva a produção de cervejas fracas, ruins, se você escolher os ingredientes e o processo, você consegue fazer uma cerveja boa. Então, pra gente ir quebrando um pouco os preconceitos, né, em relação a esse uso, porque, por exemplo, a aveia. A aveia é uma forma barata de se conseguir proteína em relação ao trigo. Mas ninguém fala mal da aveia. Então por que falar mal do arroz e do milho, que é uma forma barata de se conseguir carboidrato em relação ao malte de cevada? A parte de sabor mesmo não interfere tanto. Isso, a proteína vai dar textura, né? Vai dar corpo e colarinho. E o carboidrato vai dar a parte alcoólica da cerveja e o residual doce que ela tenha. E às vezes um pouco de cor também. Então, sem preconceitos, assim, eu acho que se a gente porcionar isso de uma forma que chegue no resultado que você tinha intenção, uma cerveja que
de repente não tenha defeitos, né, não tenha nenhuma característica desagradável, cada um vai dizer o que é bom ou ruim, mas não estou dizendo assim, não pode usar determinado ingrediente. Poxa, por exemplo, eu fiz já uma cerveja com fécula de mandioca e ninguém fala mal de fécula de mandioca, né? A Colorado usa na Cauim e é uma forma baratíssima de se conseguir carboidrato, de se conseguir amido proveniente da mandioca, que é um negócio que é muito barato, ninguém cobra caro nisso. Não altera grande coisa o sabor da cerveja, ele vai dar leveza, não vai diminuir corpo e vai aumentar ou manter ali o teor alcoólico que você tinha almejado desde o início na cerveja. Eu acho importante o que ele falou da parte de processo, como você faz cerveja, que é muito, muito importante. Assim, o caseiro ele já tem essa metodologia, essa mentalidade de fazer uma coisa bem mais com carinho maior, né? Mais bem feito. E você vê que nas grandes cervejarias, um ponto que pega muito, né? Ela vai clarificar a cerveja, eles vão filtrar não sei quantas vezes, eles vão esterilizar, pasteurizar, então assim, a cerveja começa a perder propriedade sem parar. Se pegar a sua cerveja, do jeito que ela está, começar a jogar, fazer tudo isso, com certeza ela não vai começar a perder propriedade, alguma coisa vai se sobressair mais. Então é onde que faz assim a diferença, né? Que nem você pegar aí, os caras anunciavam Antártica Sub-Zero. Imagina, o que eles faziam com a cerveja, né, cara? Pra ela ficar daquele jeito. Assim, é realmente judiar, e aqui você realmente tem um processo bem melhor, assim. Né? Você tem uma atenção bem maior pra cerveja. É o que muita gente faz atualmente, as cervejas artesanais, né? Acho que esse é o espírito, você tem um cuidado maior na cerveja. Eu lembrei agora que tem um casal de amigos que eles não se importam com os ingredientes que tem na receita, exceto químicos. Eles não compram cerveja com flavorizante, com estabilizante, com acidulante, nada disso. Se tiver qualquer coisa dessas no rótulo, eles não compram, mesmo que seja por um malte. Eles não se importam com nenhum outro ingrediente, só com os químicos. É bem interessante. Mas o Luquita puxou bem aí o tema, da gente falar um pouquinho dos processos. Você falou que usa bastante essa cerveja para aprender com os ingredientes, com os processos e tal, né? Que lição você tirou? Eu vi aqui que você colocou que usou fubá branco e canjiquinha. Eu confesso que eu nunca imaginei usar isso numa cerveja, cara. O que você conseguiu aprender com esses dois aí, por exemplo? Que é difícil saber exatamente o quanto de cada ingrediente tinha, por exemplo, na granola que eu usei. Mas eu estimei aqui que 55% de malte de cevada, malte Pilsen da Agrária Nacional, e os outros 45% foi malte de trigo Weirmann, 1,5%, foi 8,5% de aveia, 4% de arroz. Esse arroz não era um pouco de arroz branco, arroz vermelho, arroz selvagem, arroz integral. Era um pacotinho que eu comprei no supermercado com vários arroz. Então assim, não tinha como saber quanto tinha ali, mas eram 7 grãos, mais ou menos isso. E, então assim, de tudo tinha 4% de arroz, mas eram vários tipos de arroz. Foi 8,5% de compota de frutas amarelas, contando ali um pouco do açúcar que a minha avó usou e de água, né, que estava misturado na... Mas era uma compota bem, bem densa. Tinha 21% de milho, que esse que acho que é o grande preconceito que se tem, por conta do milho conter a molécula de metilsulfeto, que é o DMS, que ninguém fala, mas está muito presente na cevada também. Se você abrir um pacote de malte Pilsen, principalmente nacional, você vai sentir cheiro de pamonha, de milho cozido. Só que esse DMS, ele evapora durante a fervura. Se você fizer uma fervura intensa aí de uns 75, 90 minutos, que foi o que eu fiz, você evapora o DMS. Tem que fazer a fervura com a panela aberta, né, para essa molécula que tem um aroma desagradável evaporar. Isso também vai dar uma escurecida na cerveja, porque vai produzir reação de Maillard, que são aminoácidos e açúcares redutores que se juntam para formar uma coisa quase que é um caramelo. Não chega a ser caramelo, o caramelo é só açúcar com açúcar. Nesse caso, as melanoidinas são proteína e açúcar misturado. Fica legal. No fim das contas, a escolha do milho foi o quê? A canjiquinha, você compra em supermercado, é um milho quebrado sem a parte de óleo. É só a parte do amido do milho.
Então não vai ter o problema de inserir óleo na cerveja. E o fubá branco é um fubá feito com milho de canjica. Na verdade, canjica é aquele milho branco, né, que se faz o doce. Então ele também tem um aroma menos forte de DMS do que o milho amarelo. E achei que ficou legal, assim, não coloquei isso como uma forma de falar, a cerveja vai ficar deliciosa por causa disso. Mas eu tô dizendo assim, a cerveja não vai ficar ruim por causa disso. É só fazer a fervura, né, ideal e fazer o controle da densidade que você está alcançando, né, da OG. Um dos problemas que se encontraria nisso, de ter pouco malte de cevada e muito adjunto, seria a baixa quantidade de enzimas que converteriam as proteínas e os carboidratos em açúcares fermentescíveis, né? E em proteína de baixo peso molecular ou de médio peso molecular para formar colarinho e tal. Como que a indústria resolve isso, né? Colocando enzima artificial durante o cozimento dos grãos. E a minha intenção é essa, de não usar nenhum aditivo químico, porque apesar de a minha formação em tecnologia de alimentos dizer que não há problemas nisso, né? Porque a indústria usa e seria até antiético da minha parte falar que não se pode fazer isso, mas eu me excluo da indústria, eu me coloco como um artesão, né? Não quero que a minha cerveja tenha características parecidas com a de grandes indústrias. É para ser artesanal, eu uso o conhecimento científico, tecnológico para produção artesanal, não que eu vá seguir as mesmas regras. Então assim, eu não usei enzima artificial aqui, foi só enzima já presente naturalmente no malte de cevada. Eu fiquei feliz em perceber que foi suficiente para converter todo o amido dos adjuntos, e a prova disso foi o teste de iodo, que acho que vocês vão publicar a foto, né? E dá para notar que o extrato que eu consegui no final do cozimento, ele não tinha residual de amilose. O amido se converteu totalmente em açúcar, o teste de iodo ficou ok, e isso permitiu que eu seguisse para a fase seguinte, que era recirculação e fervura. E nesse processo aí de mosturação, você acabou ficando mais tempo na mostura ou não? Por conta dessa, entre aspas, deficiência de enzimas? Ficou mais tempo, sim. Eu acho que ficou uns 90 minutos a 65 graus Celsius. Depois eu vou repassar ali a receita e mando direitinho para vocês. Mas eu fiz uma parada de 20 minutos a 45 graus, que é beta-glucanase, para quebrar a goma que se forma quando se usa muito cereal não malteado. Você também produz um pouco de açúcar a partir daí. Produz alguns nutrientes que vão ser usados pela levedura no processo de fermentação. Depois eu subi e fiquei mais meia hora, 20 minutos, numa parada de 50 graus, que é a parada proteica. Vai quebrar as proteínas de alto peso molecular em proteínas de médio peso molecular, que essas sim não vão coagular na fervura, elas vão permanecer na cerveja até o final, dando característica de corpo e colarinho na cerveja. Passado isso, eu subi para 65 graus, aí uma parada intermediária, que você pega um pouco de beta-amilase e alfa-amilase, que vai quebrar as moléculas de carboidrato, de amido, em moléculas menores que vão ser depois basicamente o substrato que a levedura vai fermentar e transformar em álcool. Então assim, por ter pouca enzima e muito carboidrato proveniente de adjunto, né, cereais não malteados, ao invés de 60 minutos, que é o tempo normal, fiquei uns 90 minutos ali até terminar de converter. Mas a hora que ficou ok o resultado com o iodo, a gente faz separado, né, num pirezinho, e eu vi que estava ok, beleza, eu subi para 80 graus, inativei a enzima e fui para a recirculação. Aí na recirculação é que a gente começa a falar sobre a exclusão do lúpulo na receita. Ah, muito bom. Mas você comentou aí de 90 minutos na mostura. Cara, vou te dizer que teve uma cerveja que a gente fez que o teste de iodo não batia de jeito nenhum, cara. Puta, a gente sofreu. Aí a gente foi tentando, a gente ficou 2 horas a 65 graus, não resolvia. A gente falava, vai assim mesmo. E passou com um pouco de amido ainda, não tinha quebrado tudo não. Mas falando da ausência do lúpulo, você já falou aí que usou, né, o
o Banchá e a erva mate como substitutos, mas por que começa na recirculação o processo aí de exclusão dele? Eu adicionei primeiro a erva mate, que eu imaginei que ia ser mais amarga do que o Banchá, para ter uma noção, né, de quanto eu ia precisar usar, do tempo que ia ficar. Eu preferi colocar ela no mash out e fazer a recirculação. Então assim, subi para 80 graus, coloquei a erva mate, depois eu passo a quantidade certinha, né, para o volume de mosto. Quando eu fiz a recirculação, eu experimentei, vi que tinha pouco amargor ainda. A quantidade de erva mate que eu usei não era suficiente para dar um amargor que uma cerveja pede, estava muito leve. Então, na recirculação eu já retive as partículas de erva mate que poderiam aumentar meu trube ou sujar a cerveja se eu colocasse elas na fervura. Foi suficiente, né? Como se faz o chimarrão, colocando a água e deixando ela decantar para tomar com a bomba. Eu imaginei que simplesmente ali a gravidade recirculando e tirando o sabor da erva mate fosse suficiente também para diluir isso no mosto, né? Diferente do lúpulo que você tem que ferver para ele isomerizar. No caso da erva mate, simplesmente ali a recirculação com fundo falso era o suficiente. De fato foi. Ficou clarinho, vai ter foto também aí mostrando que a recirculação foi eficiente. Não teve entupimento também, como muitos têm medo de usar adjunto por conta de entupir na recirculação. Não teve esse problema, muito por conta da parada de 45 graus da beta-glucanase, que quebra essa goma que pode gerar entupimento na recirculação. E eu consegui um mosto inicial ali que eu já sabia o quanto eu ia precisar amargar ele mais com o Banchá. Aí o Banchá eu coloquei numa sacolinha de hop bag, feita com um voal, feito também caseiramente por uma costureira vizinha aqui. Deixei a fervura o tempo todo. Eu percebi que além de dar um amargor, ele deu um pouco de cor na cerveja, ela escureceu um pouquinho. E ele deu uma leve adstringência também, que acho que não ficou desagradável. Dá uma secura na cerveja que ficou interessante. Você comentou aí da adstringência, tá no meu review aí. Eu senti um pouco da adstringência, sim. Como você falou, eu não achei desagradável. Eu achei que ela deixou seco para puxar o próximo gole. Acho que aumentou a drinkability. Não ficou excessivo, não. Passou pela fervura e tal. A fermentação foi tranquila também? Que fermento que você usou? Eu usei o fermento Ale, o S05, que é um fermento básico que eu uso para a maioria das minhas cervejas Ale aqui. Eu vario pouco em relação a isso, já que a principal característica sensorial da minha cerveja é a base de maltes ou de adjuntos, né? Não é tanto os aromas provenientes de levedura. Eu gosto de uma levedura neutra para justamente deixar espaço para a base doce e a base herbal da cerveja aparecerem mais. E foi tranquilo, assim, a levedura se comportou normalmente, ela viu o açúcar ali, ficou feliz, fermentou tudo certinho, não tive problema nenhum. Não imaginei que fosse ter também algum problema em relação a isso, porque até se começar a usar lúpulo na cerveja, nenhuma cerveja levava lúpulo, né? Então era comum, já existia cerveja antes de existir lupulagem. Então eu já previa que não ia ter problema em relação a isso. O meu receio era se, com o tempo, a falta do lúpulo pudesse baixar um pouco o shelf life, né? A vida de prateleira, a validade da cerveja, né? Na verdade não tem uma validade realmente, né? Assim, mas como o lúpulo ele é bacteriostático, ele inibe que haja contaminação na cerveja depois dela pronta. Eu fiquei pensando se isso pudesse gerar uma fragilidade na cerveja com o tempo. E eu vi que não. Ela tá aguentando bem, tá aí quase 2 meses, tá normal. Tanto é que agora que eu vou anunciar ela, caso tenha alguém interessado em conhecê-la, em fazer essa experiência, creio que ela não vai ter problema com contaminação, como não maior do que qualquer outra cerveja teria. Não vai ser isso que vai interferir. Acho que se eu fizesse em uma grande escala industrial, assim, talvez eu fosse me preocupar. Mas a indústria, na verdade, acaba usando aditivo químico, né, para inibir isso, não lúpulo, que muito pouco lúpulo que ela usa também. Eu diria que pelos nossos Desafio Coragem tem algumas que não usam lúpulo nenhum, cara. Nossa senhora.
Tem umas que eles mostram o lúpulo pra cerveja, assim, eles não chegam nem a colocar, eles falam, isso aqui é lúpulo e vão embora, sabe? Que puta merda. Mas quando você começou a construir a receita, você tinha algumas expectativas sobre como ela ia ficar no final. E todas essas expectativas, elas apareceram? Teve alguma surpresa pra você? Surpresas positivas, deixa eu ver. Sim. Começar pelas positivas. Acho que o que eu esperava dela deu certo. Assim, uma surpresa positiva foi o Banchá ter escurecido um pouco a cerveja e agregado um sabor herbal que me agradou bastante. Essa distringência não foi planejada, foi surpresa também. Não sei se é um defeito, acho que equilibra bem a cerveja, ela está aceitável, não é algo desagradável no paladar. Uma coisa que eu previa e que realmente está acontecendo, que talvez seja negativo, mas comum também de acontecer em diversas cervejas, com o uso de algum ingrediente assim, fora água, malte, lúpulo, levedura, é em relação à retenção de espuma. Ela forma espuma, é uma espuma bonita, bolhas pequenas, mas ela vai baixando tal e fica ali aquele dedinho de espuma que não some, mas também não é persistente, né? O lúpulo, ele tem essa função de dar uma retenção de espuma maior. Quando você usa adjunto, que tem baixa quantidade de proteína, que é o caso do arroz, do milho, você acaba diminuindo também a quantidade de proteína disponível para a formação dessa espuma. Por conta disso também, um dos adjuntos que eu usei foi a aveia para equilibrar. Então assim, o milho e o arroz tirava corpo, tirava proteína para a formação de espuma e a aveia compensava isso. Se você fizer uma cerveja por malte, nunca vai ter problema em relação a isso. A espuma sempre vai estar ok. Você não precisa nem fazer parada proteica, nada. Pode fazer só 65 graus mesmo por 1 hora, sempre vai dar certo. Mas fazer sempre a mesma coisa é um saco, né? Então, a ideia era assim, chegar no mesmo resultado a partir de processos diferentes. Um dos professores que eu tive falava muito isso, que quando você vai trabalhar com alimentos, você tem que variar o processo para não variar o produto. Então, sei lá, se um dia quente, um dia frio, ou mudou de equipamento, ou sei lá, o seu lúpulo veio com uma quantidade de alfa-ácido diferente que está acontecendo agora. Você vai comprar e tem vários que estão vindo com características diferentes. Se você simplesmente repetir o processo toda vez, você vai ter cervejas diferentes toda vez. Então você tem que adaptar o processo, fazer pequenas variações para que a cerveja seja sempre a mesma, né? Lógico que artesanalmente ela também vai ter alguma diferençazinha de um lote para o outro. O barato do artesanal é isso mesmo, né? Não ser padronizado, assim. Cada cerveja, você vai tomar uma Pale Ale aqui ou em outros lugares, cada uma vai ser de um jeito. Não é para ser que nem cerveja da Ambev, que qualquer lugar tem o mesmo gosto, a mesma falta de gosto. E acho que essas experiências, quando a gente se permite desobedecer alguns mitos cervejeiros, tem os mitos leigos e tem os mitos de quem começou a estudar, né? O cara fala, não pode usar milho de jeito nenhum. Ou um outro mito é, quanto mais lúpulo, melhor. Não é assim, existe saturação. Chega uma hora que não dá pra você solubilizar lúpulo naquele mosto. Saturou, não vai chegar a 1000 IBU uma cerveja, nunca. Quimicamente, fisicoquimicamente impossível. Mas quando você desafia, você aprende com isso, né? O bacana dessas cervejas que eu faço experimentais é isso. Eu consigo ver, legal, eu posso usar o fubá branco de novo que ele não vai ter problema de DMS. Eu posso usar um arroz vermelho que tem uma característica interessante ali de sabor. E eu recomendo que todo mundo faça isso, né? Eu não fiz nada demais, na verdade. Eu fiz uma coisa que acho que nossos antepassados faziam sem grandes problemas. Até que chegaram no malte de cevada e falaram, isso aqui é perfeito, né? Nunca vai dar errado se eu fizer sempre com malte de cevada. Só que isso não quer dizer que a gente tinha que deixar as formas antigas de se fazer cerveja de lado também. É um desafio pra gente aqui no Brasil, que não tem malte especial, só malte base. Não tem lúpulo, comercialmente viável pelo menos. Tem aí microcervejarias que até tentam, né, produzir algum lote de cerveja com um lúpulo próprio, mas comercialmente a escala é muito pequena. Então eu recomendo
quem tiver disposto se arriscar a buscar métodos e ingredientes que viabilizem uma produção de cerveja local e com uma personalidade diferente. Com certeza vocês vão encontrar alguém disposto a experimentar e até criticar, falar mal da sua cerveja, mas é melhor isso do que ignorarem a sua cerveja. Com certeza. Ai, cerveja feita em casa. Puta que pariu, cerveja feita em Brincadeira, casa. bicho. Cerveja feita em casa, meu. Cerveja feita em casa? Você não acredita, meu. Nós estamos agora com cerveja feita em casa, E nego. pro terceiro bloco, pra gente falar um pouquinho de outras cervejas que você tem aqui, né? Fazer um pequeno jabá da cervejaria, que é importante também. Luquita, você já tomou quantos? Uns 400 rótulos do Cadu? Olha, eu não sei quantos rótulos que ele produz atualmente, né? Uns 1.200 diferentes aí por semana. Não, eu acho que eu tomei umas 10 cervejas dele diferentes já. Que eu peguei, da primeira vez, acho que eu peguei 7. Já deve estar nas 10 diferentes aí. Até agora, tudo ok, cara. Fora uma que explodiu um pouquinho, né? Mas ele tinha me avisado que poderia ter acontecer. De resto, tava tudo ok, cara. Assim, né? A cerveja de vocês, a cerveja que saca também, né? Deu uma explodidinha, né? Tranquilo. Isso acontece com muitos caseiros. O Prime mata a gente, não tem jeito. Ele mexe, eu pego uma cerveja lá, eu abro ela, ou nossa, ou de alguém que mandou pra gente, e aí eu tenho que ficar com ela em cima do copo um tempinho, assim, ela pingando no copo, pra depois começar a servir. Porque ela vai pra tudo que é lado mesmo. Eu lembro, acho que foi uma de hortelã, né, que você pegou. Não é explodir a garrafa, galera, que isso aí também já é até defeito da garrafa. Você pode exagerar num Prime, que a hora que você abrir, você vai ter um gushing ali, a cerveja vai subir e derramar pra fora. Mas o maior perigo é vocês usarem uma garrafa que tem algum defeito, uma trinca, uma falha estrutural, ela explode mesmo. Isso, muito cuidado. Façam sempre uma avaliação da garrafa antes de envasar, porque errar no Prime tudo bem, agora matar o amiguinho que vai tomar a cerveja não é legal. E é medonho, assim, quando a garrafa explode. No começo eu reaproveito as garrafas, tem todo um processo aqui de sanitização, que eu deixo elas de molho na água, depois na soda cáustica, a solução de 1%, enxago, e na hora que eu vou usar, ela tá limpinha, eu esterilizo com ácido peracético, que é próprio para a indústria de alimentos e bebidas, e aí faço o meu envase com Prime. Só que o Prime é um saco mesmo, né? Quem já fez sabe que demora, e às vezes você calcula e termina, você fala, puta, errei por 1 litro aqui, então ou ficou fraco ou ficou mais forte. Eu tô querendo mudar isso para usar um método de carbonatação de CO2, um envase por beer gun ou de contrapressão. Enfim, é um upgrade aqui que eu quero fazer. Você falou de contrapressão. Contrapressão precisa de mais altura, né? Precisa ser um pouquinho mais alto. Ou dá pra fazer aqui nessa altura? Do seu pé direito aqui. Não, dá. Eu usaria um sistema de cilindro de CO2, mangueira, válvula e barril. Você carbonata ele ali. E a contrapressão é praticamente um beer gun, só que ele vai vedar a garrafa, pressurizar, você tira um pouco daquela pressão e a cerveja vai transferindo do barril para a garrafa de uma forma bem lenta para não ter espumação, mas é manual, não precisa de grandes espaços. Ao invés de usar um tanque, né, de fermentação, maturação para carbonatar a cerveja, eu faria isso num post-mix ou num barril de 50, 30 litros de inox. Na verdade, assim, a indústria usa grande escala porque ela precisa, mas a gente pode fazer tudo isso de uma forma bem reduzida. Dá uma pesquisada aí, quem se interessar, né? Envase por contrapressão, vai ver que tem até como fazer em casa o equipamento, não precisa nem comprar. Pô, legal. Mas voltando à ideia desse bloco aqui, quantas cervejas você está fazendo atualmente? Quais são as suas receitas atuais aí? Para esse ano, a minha ideia é repetir as receitas que eu fiz em 2013 e 2014, que foram mais bem sucedidas, que tiveram mais aceitação, que não explodiram. Ou pelo menos corrigir os problemas que tiveram no começo com essas cervejas. Ao todo, acho que eu já fiz mais de 40 estilos, acho que 90% deles que não existem no mercado, né? Vocês não vão encontrar outro lugar fazendo. Mas muitas vezes eu faço por encomenda também. A pessoa quer uma cerveja X com tal característica sensorial.
ou parecida com uma que ela encontrou em algum lugar, tomou e gostou. E ok, eu faço. Muitas vezes eu não repito até a receita, é muito para testar. Ou é uma cerveja sazonal, que nem eu faço com abóbora na época do Halloween. Tem uma também que eu faço com doce de abóbora, que eu faço para junho, na festa junina. Periodicamente, assim, acho que o que eu mais faço é Weissbier e uma Pale Ale com maçã e guaraná, que aí ganha um frutado também diferente só da fermentação. Eu gosto muito de cerveja preta em geral, não só as pretas mais doces, mas dry stout, cervejas mais secas. Só que eu acabo não fazendo tanto porque existe um preconceito em geral, assim, em relação à cerveja preta, que ou é muito forte, ou é cerveja para mulher, para velha. Eu gosto de fazer para mostrar que não, né? Tem uma chocolate stout que eu faço com amêndoa de cacau em pó, e fica muito boa, assim, encorpada e não muito doce, mas bem encorpada, que eu uso um pouco de aveia também. E normalmente o pessoal, quando experimenta, quebra um pouco também esse preconceito em relação à cerveja preta. Eu fiz uma dry stout com baunilha também, ficou legal. Você sentia um cheiro doce da baunilha, mas não correspondia. A cerveja era um amargor bem de malte torrado, não era tanto amargor de lúpulo. Poxa, eu gostaria de poder até arriscar mais, assim, né? Só que quando eu arrisco demais, de fazer uma cerveja, sei lá, com 11% de álcool, aí não tem tanto interesse, sei lá, o interesse é muito mais específico de algumas pessoas. E a minha proposta é muito de ser uma cerveja introdutória, né? Uma cerveja para quem até nem gosta de cerveja, a pessoa tá enjoada de tomar aquela cerveja sem graça, fala, pô, então experimenta esse aqui. Aí eu consigo ganhar um público que não quer uma cerveja extrema, mas também não tá afim de tomar aquela cerveja aguada. Só que esse público é um público que muitas vezes tá sendo educado ainda, né? Tá começando a acostumar com alguns sabores, principalmente com amargo, mas que me agrada muito, me interessa muito me dedicar a isso, porque é muito legal você trazer pessoas novas pro consumo de cerveja especial, artesanal. Acho que todo mundo que tá ouvindo a gente aqui, quando teve os primeiros contatos com cerveja, muitas vezes no início não eram os contatos mais agradáveis, né? A primeira vez que eu tomei IPA, eu fiquei... Nossa, eu achei que era a coisa mais amarga que eu podia tomar na vida. Hoje em dia é tranquilo. Então é muito gradual, ir se acostumando e se permitindo isso, né? E é legal que a minha intenção é causar essa boa impressão logo de cara, para a pessoa ir se acostumando e de repente ir rumando para outras cervejas. Eu acabo até ajudando os concorrentes aí, né? Que fazem cervejas mais pesadas. Talvez seria um contraste muito grande o cara sair de uma Brahma, de uma Skol, direto para uma cerveja Imperial ou alguma coisa aí, que ia ser traumático. Como eu já vi muita gente falando, não, cerveja artesanal é tudo forte, eu não consigo tomar, né? Falei, calma, experimenta essa aqui, né? Toma uma mais levinha, mas que tem um ganho de sabor e aroma, e aí a pessoa vai gradualmente chegando lá, né? Sei lá, quem já tomou cerveja defumada sabe do que eu tô falando, assim, é muito exótico. O negócio não é assim pra ser a primeira cerveja artesanal que você vai experimentar na vida. Você já tem que ter acostumado com amargor, com doçura, identificar aromas. Aí você consegue apreciar uma experiência dessa. E pra mim, que cozinho também, né? Eu venho um pouco da gastronomia, trago um pouco disso pra cerveja, que no final das contas é só uma outra forma de cozinhar. Eu acho assim, mais do que você tomar a melhor cerveja do mundo, que mais uma vez não existe, é você ter experiências interessantes gastronomicamente falando. E a cerveja artesanal é uma outra forma de conseguir isso. Então, se a pessoa não tem restrição em relação à comida, também não tem por que ter restrição em relação à bebida. Experimenta, sabe? Pra mim a experiência é até mais interessante do que gostar ou não daquela cerveja. Eu nunca mais vou tomar cerveja X. Não, eu quero estar disposto sempre a conhecer alguma coisa nova que tenha a me oferecer. Eu vou ter as minhas preferências, mas eu sei que em determinados momentos uma ou outra cerveja é mais interessante de consumir do que a outra. E é bacana ter experimentado tudo para poder saber fazer essas escolhas. Na hora que você vai no empório
você vai num restaurante, supermercado mesmo, que tem ali uma prateleira grande de cerveja, você vai escolher só pelo preço? Não, vai pelo que você já experimentou, pelo que você de repente pode fazer em casa num evento com amigos. Eu gosto muito disso, de ser até meio educativo, né? De oferecer isso gradualmente para novos consumidores. Beleza. Let me tell you how it will be. Então vamos para a degustação. A gente fez a degustação antes e marcou aqui no papelzinho, como sempre, né? Eu vou começar então falando um pouquinho da aparência dela, né? Eu achei ela de um amarelo palha, um pouco mais escuro, assim, né? Bastante turva, natural das caseiras, né? Com a espuma branca, bem branca e sem persistência, como a gente comentou aí durante o podcast, né? No aroma dela, eu achei que o aroma maltado se sobressai, principalmente biscoito. Senti um pouquinho de grãos também, um leve aroma de mel e no final um pouquinho de alcoólico, mas muito pouco álcool mesmo. No sabor também eu acho que o malte se sobressai, mas eu senti um pouco de fermentação também. Por isso que eu acho que me deu a impressão de pão. Senti um pouco da erva mate e um herbal que eu não soube dizer bem, que eu acho que é do Banchá, mas eu não soube encaixar ele em nenhuma coisa mais específica, vou ter que deixar como um herbal mesmo. E também, conforme a cerveja evoluiu, né, eu senti um leve álcool no paladar também. Mas muito leve, assim, não foi nada de destaque, não. O final para mim foi seco, que aumentou a drinkability, na minha opinião, não foi seco em excesso, foi um seco bastante controlado. A astringente leve, né, também aumentando um pouco a drinkabilidade. E condimentado, senti pegar atrás da língua. Uma coisa que até a gente tinha comentado uma vez, né, sobre a Dragão Peregrino Ale, que é a cerveja que a gente faz, que o pessoal do Cateto lá comentou, não, tá carbonatado em excesso e tal. E aí o Luquita depois corrigiu pra gente que na verdade não é a carbonatação em excesso, é um leve condimentado que a gente sente no fundo da língua, né? E eu senti um pouquinho isso. Pra mim não é ruim. Eu sei que tem gente que não gosta, mas pra mim foi bastante agradável. No conjunto, achei um conjunto bastante equilibrado, puxado um pouquinho mais pro maltado, mais equilibrado. Um corpo leve, pra mim também aumenta a drinkability isso. E o álcool sem destaque, né? No sentido em garganta nem nariz. Então, para mim, é uma cerveja de alta drinkability. É uma cerveja muito boa, quebrando mesmo os paradigmas das cervejas com adjuntos, né, com aditivos. Uma cerveja fácil de repetir também, muito interessante. O amargor eu não achei ele muito destacado. Eu não sei se você chegou a calcular alguma coisa de BU, mas se fosse calcular assim, eu acho que... Mas se fosse para chutar assim, eu diria que está abaixo de 20. Com certeza abaixo de 20. Não está muito destacado, não. Para dias mais quentes assim, ou mesmo para dias mais a menos, não dias frios, mas dias mais a menos, aumenta bastante a drinkability, eu acho. Eu prefiro cerveja um pouco mais amarga, mas isso não atrapalhou a minha experiência, não. Eu acho que foi bastante agradável. Luquita? Eu já falei durante o programa, né, que gostei bastante de cerveja. Na minha avaliação, eu coloquei a cor dela como um cobre. Turva, né? Realmente a espuma se dissolveu rápido, né? Mas é branquinha. Mas no copo do Cadu eu vi que ela ficou mais tempo. Eu não sei, talvez alguma coisa de copo também, né? Que influencia um pouquinho. Mas no aroma ela tem uma certa complexidade legal. Ela tem o maltado presente. Frutas amarelas, realmente eu fiquei com isso na cabeça, né? Frutas amarelas. Até porque eu sabia que tinha compota, mas fiquei tentando pescar algo mais específico. Pra mim veio pêssego no aroma, né? Eu peguei esse pêssego, erva mate, peguei um pouquinho de abacaxi. Tinha mais coisa, é difícil realmente perceber tudo que ela tem pra oferecer ali no aroma. Aí no sabor ela é mais simples, né? Tem o maltado destacado, eu peguei também o mel, né? O mel tá presente assim, bem nos primeiros goles. E esse herbal que você destacou, pra mim ficou como se fosse um manjericão mais fresco. Foi o que eu imaginei ali. O amargor dela é leve, assim, bastante leve. For comparar comercialmente, vamos falar assim, um amargor de Heineken, né? Bem sutil. Ele não atrapalha, mas é legal. Realmente seca, que eu gostei bastante também, pedindo um gole atrás do outro. Que assim, se uma pessoa pegar essa cerveja que não sabe do que ela é, como ela foi feita, acredito que dá para comparar ela a uma Pale Ale inglesas, assim,
forte, mas é uma tradicional bem mais leve, assim, aquelas que o pessoal consome mais em pubs por lá, né? Que são uma drinkability mais alta. Foi um comparativo que eu consegui fazer, apesar dela ser bem diferente disso. Mas é muito bacana a cerveja. Muito bom. Atendemos as suas expectativas aí, Cadu? Pô, é sempre bom ter um retorno, assim, de saber um pouco do que as pessoas estão achando e no final das contas eu não faço cerveja pra mim, né? O foco mesmo é o consumidor. Acho que uma cerveja boa e com preço justo é o que todo mundo quer, né? Não adianta ser excelente também e ser uma facada que você vai tomar de vez em quando, de vez em nunca, vai experimentar e nunca mais vai comprar, sei lá. A minha intenção é essa, assim, de oferecer uma experiência que a pessoa queira repetir, seja agradável. Realmente é que se não falar o que tem nessa cerveja, a pessoa fica sem até parâmetro, né? Por onde avaliar o que está consumindo. Mas para mim é isso mesmo, é uma Pale Ale um pouco mais complexa por conta dessas informações novas que ela tem, que outras Pale Ales não vão ter. É um amargor presente, mas leve. E é isso mesmo, a compota tinha pêssego, tinha pera, tinha abacaxi, acho que eram essas 3 frutas, eu não lembro também exatamente. Acabou ficando um tanto presente, essas, principalmente no aroma, né? Não tanto no sabor. E é bacana, quero fazer outras experiências aí, se alguém tiver mais alguma dica queira mandar. Duvido fazer uma cerveja com tal coisa, assim, vai lá, eu quero me arriscar a fazer, sim. Eu quero fazer uma Weissbier agora, ou uma Weizen, né? Um pouco mais doce. O Luquita que faz as distinções aí entre a cerveja. Eu quero ver se eu faço uma com doce de banana. Já que a Weissbier tem cheiro de banana, eu quero fazer uma com doce de banana mesmo, ver o que vai dar. Doce de banana é realmente bastante interessante. Inclusive eu comentei com o Cadu para ver se ele fazia uma cerveja com pacová. É uma semente aqui, né? Não sei, eu vi num site especializado de condimentos e tudo mais, eles diziam que era muito usado no lugar do cardamom para aromatizar café, né? Aí eu até entrei em contato com o site, infelizmente eles até se interessaram em enviar a amostra para a gente fazer uma cerveja, porque eles nunca tinham, eles não têm nenhum registro do uso do pacová na cerveja, então eles tiveram interesse, só que infelizmente o preço deles era alto, o custo deles é alto, então eles não viram viabilidade nisso. Mas o Cadu já se interessou também e acha que vai rolar de fazer alguma coisa interessante. Se alguém tiver pacová aí e quiser fazer uma doação pra gente fazer um experimento, qualquer quantidade é bem-vinda. Muitas vezes eu converso com fornecedores, eles me arranjam uma amostra para depois eu oferecer um laudo de como foi o processo, do resultado, mando uma amostra. Dá pra vir aí uma com agave azul, que eu consegui assim também. Aliás, essa cerveja multigrãos, ela também tem um composto que eu consegui com um fornecedor, que é um composto natural, é uma fibra alimentar fermentecível, que também é um nutriente para a levedura, que caracteriza aí uma bebida pré-biótica. É uma fibra que chama inulina. Aí, se alguém quiser mais informações sobre a inulina, dá uma pesquisada aí, que ela tem essa função também de ser saudável para os micro-organismos que compõem nossa flora intestinal. Ela não é sensorialmente perceptível. Eu usei muito para ter essa experiência de como é colocar um ingrediente funcional nutracêutico numa cerveja. Alô, você que toma Activia de manhã, comece a tomar cerveja. O Activia é probiótico. Esse daqui é pré-biótico, né? Probiótico vai ajudar o seu organismo. O pré-biótico vai ajudar o organismo dos micro-organismos que tem no seu organismo. Então toma uma cerveja e o Activia. Acho que vai ficar legal. Vai potencializar os micro-organismos aí. Vai dar uma caganeira, rapaz. Vai ser foda esse negócio. Bom, queria agradecer bastante aqui a abertura do espaço, Cadu. A cerveja também. Viu, galera, que fabrica cerveja? Enviem no cerveja, por favor. Convidem a gente para ir conhecer a casa, a fabricação, a gente também vai. Sim, a gente vai também. Vocês podem conferir aí na postagem, né? Tem um link para a reportagem que a gente fez com o Cadu sobre a cervejaria dele, a cervejaria Campestre.
Tem os contatos dele para quem quiser pedir cerveja, ou mesmo conhecer o Cadu e tal, né? Mandar alguma receita para ele fazer especial e tudo mais. Deixar espaço aberto para você voltar, Cadu, quando você quiser. Legal, fica o convite aí quando vocês quiserem vir para pegar uma abraçagem mesmo, que a gente já tinha comentado um tempo atrás. Acho que daqui umas 2 semanas deve rolar alguma coisa. Quiser sugerir também algum ingrediente, que nem o Luquita falou de pôr o pacovar, tamo aí para fazer qualquer teste e a gente pode registrar isso num novo programa. Beleza. Luquita, obrigado pela presença também, pela viagem até aqui, né? E muita cerveja para nós. Eu que agradeço, o Cadu também abrir a casa dele pra gente conhecer tudo mais. E foi realmente muito legal, foi diferente. Obrigado. Acompanhe nosso site, né? Sempre com novidades. Fique ligado também nas nossas páginas, nossos perfis sociais aí, nossas páginas pelas redes sociais. Nossa página no Facebook, nosso perfil no Twitter, nossa página no Google+, nosso perfil no Instagram e nossos perfis pela comunidade cervejeira. E até a próxima! Peraí. Calma, galera. Vocês devem ter escutado aí o programa e devem ter percebido que já faz um tempo que a gente gravou ele. Na verdade, bastante tempo. Eu conversei recentemente com o Cadu e algumas coisas mudaram. Ele tá com receitas novas, vale a pena você conferir e entrar em contato com ele para conhecer um pouquinho mais. Além disso, queria aproveitar para dizer que agora a gente tem um Patreon que surgiu desse tempo para cá, e o Patreon é uma ferramenta para você poder ajudar a gente a manter a estrutura do site e dos podcasts no ar. Vale muito a pena conhecer. Também dizer que agora a gente tem uma revista no Flipboard, tem várias postagens no Pinterest que antes a gente não tinha, e estamos aí pelas comunidades cervejeiras. E como eu falei aí no finalzinho, né, nós precisamos de cervejas caseiras para a gravação deste programa. Nós estamos em negociação aí com uma cervejaria para trazer para o próximo programa. O próximo programa já vai ser a introdução da sequência de uma série sobre o processo de fabricação. Já falamos dos ingredientes e agora nós vamos falar sobre o processo de fabricação. Então fique ligado para mais novidades no Cerveja Feita em Casa. Valeu! A edição desse podcast é feita por bancodecerebros.com.br.